Star Wars nunca foi sobre espaço. Sempre foi sobre o que acontece dentro da gente. Desde o surgimento de Star Wars em 1977, a obra criada por George Lucas, muito nos faz questionar, filosoficamente falando, sobre alguns conceitos que a gente consegue achar durante o filme, e são conceitos relacionados até mesmo com a filosofia. Podemos refletir sobre a natureza da força, sobre o bem e o mal e até mesmo sobre o livre-arbítrio. A obra aborda temas como poder, justiça, existencialismo, coragem, lealdade, amizade e a busca pelo sentido da vida e o seu lugar no mundo. A força é um tema central em Star Wars. Ela é uma energia mística que permeia todos os seres e está presente nesses seres, e que pode ser controlada por indivíduos sensíveis a ela, como os Jedi e os Sith. Além disso, a filosofia da força nos ensina que deve manter um equilíbrio entre o lado da luz e o lado sombrio da força, buscando assim um equilíbrio em todo o universo. A filosofia por trás da força remete ao taoísmo, que revela que a vida é uma série de equilíbrios e desequilíbrios e que o sentido é buscar a força nesses dois opostos. Outro aspecto que a gente consegue relacionar Star Wars com a filosofia é a luta entre o bem e o mal, os Jedi e os Sith. Os Jedi são uma ordem de guerreiros que utilizam a força para buscar a paz e o equilíbrio na galáxia. Já os Sith são os antagonistas, utilizando a força para obter domínio e poder, buscando a dominação e a supremacia através do mal. Os Jedi buscam a paz através da razão e da justiça, enquanto os Sith são levados pelas paixões, pelos sentimentos e pelos vícios, sendo justamente esse o problema que levou Anakin Skywalker a se transformar posteriormente em Darth Vader, pois foi o medo de perder Padmé para a morte que o levou ao seu declínio. O medo leva à raiva, a raiva leva ao ódio, e o ódio leva ao sofrimento. Inclusive, a morte para os Jedi faz parte de um curso natural da vida. Para Freud, nas considerações atuais sobre a guerra e a morte, um texto de 1915 argumentava que nos sentimos como estrangeiros neste mundo, que outrora nos fazia bem e que era bom e leve. Isso se deve ao fato de que naquela época em que o texto foi escrito, as pessoas nunca tinham passado por uma coisa tão grave como foi a Primeira Guerra Mundial. Naturalmente, dizemos que a morte ela faz parte da vida, que ela é um processo natural e que muitas vezes é muito mais fácil a gente falar isso do que, de fato, acreditar nessa coisa de que a morte é um processo natural. Porque para Freud, no final das contas, é como se nós fôssemos imortais. No nosso subconsciente, acreditamos na nossa própria imortalidade. E essa imortalidade, essa infinitude, é algo que os Sith buscam constantemente. Temos medo do desconhecido e, intrinsecamente, temos medo da morte, justamente porque a morte faz parte de algo que é totalmente estranho para a gente. Então, vemos a morte como algo negativo ao invés de necessário. A própria natureza da força é algo que transcende a vida e a morte. A morte é parte natural da vida. Regozije-se daqueles que se uniram à força. Não lamente por eles, sua falta não sinta. O apego leva à inveja, a sombra da cobiça ele é. A aceitação do Jedi em relação à morte faz parte de algo natural da vida. É uma união com a força. Isso lembra também ao Sócrates na Apologia de Sócrates e em Fédon, sobre a imortalidade da alma. Quando Sócrates ele aceita e ele não foge do destino que foi colocado diante dele. Ou seja,
a própria morte. Sócrates poderia ter fugido, poderia ter encontrado outras maneiras de se safar daquela morte, mas ele foi condenado a beber cicuta. Ele teria que beber. Não foi algo imposto. E ele fez isso sem fugir. Ele fez isso sabendo que a morte ela é um processo natural. A vida ela não acaba depois da morte. Para o filósofo, a morte ela é uma etapa fundamental da vida. Pois quando a alma se liberta desse corpo, ela atinge a sua forma mais pura. E a luta entre o bem e o mal também pode representar algo fundamental que é posto por Aristóteles. Para o filósofo, todas as coisas têm uma inclinação para o bem. Mesmo que o indivíduo tenha essa inclinação para o bem, ele precisa fazer escolhas ao longo da vida dele. É por isso que a nossa vida está tão relacionada à questão das virtudes. A virtude, por sua vez, ela está ligada ao ethos, à ética, e à eudaimonia, a felicidade. Visto que uma pessoa virtuosa naturalmente estaria inclinada para o bem e também seria uma pessoa mais feliz, sendo então essa felicidade o objetivo final da vida humana. O indivíduo dotado de inteligência perceberia que as suas ações têm consequências. Então, nessas consequências, ele iria procurar fazer as ações boas e, por sua vez, buscar uma vida plena e feliz. No cerne da construção social do indivíduo, temos uma coisa chamada moral. Tanto na ética quanto na moral, lidamos com a sua relação do bem e o mal. Porém, na ética, enquanto esses temas norteiam através do pensamento coletivo, a moral está mais relacionada ao indivíduo e à sua própria consciência. Um filósofo bastante conhecido por trabalhar as questões da ética é o filósofo Immanuel Kant, que ele vai falar que a ética ela deveria estar relacionada à moral. Então, para o Kant, a moral ela deveria funcionar de acordo como uma espécie de lei universal. Então, se você quer fazer uma coisa, você não deve fazer essa coisa como, por exemplo, roubar é um crime, mas eu não devo roubar por medo de ser preso. Eu devo não roubar porque é uma coisa errada, é uma coisa que eu não quero que aconteça comigo. Então, se eu não quero que aconteça comigo, eu também, naturalmente, eu não quero que aconteça com outro. Então, logo se chega a uma lei universal relacionada à ética, em que eu não posso fazer para o outro o que eu não quero que aconteça comigo. Não por medo, não porque a lei proíbe, mas porque eu percebo isso, eu percebo que é errado. A gente pode enxergar essa questão da ética, por exemplo, em Star Wars, quando o Luke Skywalker ele tem a possibilidade de matar o Darth Vader. E aí ele fica preso entre essa ideia de se ele matar, ele vai tirar uma vida, que também é do seu pai, mas ele tem medo das consequências dessa ação dele. Nesse caso, o Luke Skywalker decidiu ouvir a sua própria voz interior. Outro exemplo muito interessante é o do Han Solo, que no começo de Star Wars, ele é um vagabundo. Ele é uma pessoa, assim, totalmente desprezível. Mas ao longo do tempo, e por estar próximo ali dos personagens principais, ele vai se tornando uma pessoa mais benevolente, uma pessoa mais legal, ele vai sendo conquistado ali pela virtude da amizade, tanto que depois ele vai se unir à Aliança Rebelde. Então, ele para de agir, por exemplo, pensando mais na sua própria individualidade, e ele começa a pensar mais no coletivo. O Código Jedi ele vai refletir muito bem sobre a questão da virtude. Não há emoção, há paz. Não há ignorância, há conhecimento.
Não há paixão, há serenidade. Não há caos, há harmonia. Não há morte, há força. De um lado totalmente oposto ao código Jedi, a gente tem o código dos Sith. Paz é uma mentira, só existe paixão. Através da paixão, ganho força. Através da força, ganho poder. Através do poder, ganho a vitória. E através da vitória, minhas correntes se rompem, a força me libertará. Só que você percebe que eles estão em caminhos muito opostos, como se a própria virtude não fizesse parte daquilo. Porque quando a gente trabalha Aristóteles, por exemplo, para a gente encontrar felicidade, a gente precisa encontrar um equilíbrio. Só que isso não é um equilíbrio. Tanto a parte do Sith quanto a parte do Jedi não é um equilíbrio, mas é o extremo oposto das duas coisas. Então, enquanto a gente tem no Jedi que eles vão caçar crianças pela galáxia que são sensíveis à força, então eles juntam essas crianças, baseado num coletivo, só que num apagamento da identidade. A gente tem também o Sith, que vai ter uma relação apenas de mestre e discípulo, só que no caso só vão ser de duas pessoas. Não tem muito que fugir disso. E no caso o discípulo ele vai superar o seu mestre, vai matar o mestre, né? E depois ele vai ter que achar um discípulo e esse novo discípulo vai matar o mestre, então vai ficar nisso, né? No caso a gente tem o código dos Jedi cinza, que, na minha opinião, é muito mais bonito do que esses extremos opostos entre os Sith e os Jedi. Emoção, ainda assim, paz. Ignorância, ainda assim, conhecimento. Paixão, ainda assim, serenidade. Caos, ainda assim, harmonia. Morte, ainda assim, força. Cara, isso vai mostrar o verdadeiro equilíbrio, na minha opinião. Porque a vida ela é feita disso. Em relação, por exemplo, ao próprio taoísmo que a gente estava conversando, isso reflete muito mais esse equilíbrio e desequilíbrio que é a vida do que você ser um Jedi puramente e crer naquilo cegamente, fielmente. Tanto que isso também vai ser relacionado ao próprio declínio que o Anakin vai ter para ele se tornar o Darth Vader. Um exemplo de Jedi cinza que a gente tem, por exemplo, é o Egon, que vai ser o mestre do Obi-Wan. Nesse caso, o Egon ele vai ser contra algumas coisas, né, do Jedi, justamente pelo fato de que nessas crenças cegas. E tanto que ele vai permitir, apesar dos conselhos, né, de outros Jedi, ele vai permitir que o Anakin seja ensinado. Por N motivos, né? Porque o Anakin ele não tinha mais idade para ser treinado. E que mesmo após tudo que aconteceu, o Anakin ele continua sendo o garoto da profecia, porque ele de fato trouxe equilíbrio à força. E esse equilíbrio ele nem sempre está relacionado a estar somente de um lado, mas é justamente pelo fato de que o Anakin conheceu os dois lados da força. Se você quer saber mais sobre isso, você pode, por exemplo, ver a série da Ahsoka, que esse conteúdo vai ser muito mais perceptível lá, onde ela vai caminhar sobre o plano astral da força e ela vai encontrar, por exemplo, o Anakin Skywalker, em que, primeiro,
se vê a silhueta do Darth Vader, justamente pelo fato de que ele é essas duas coisas. Saindo do campo das virtudes, a gente entra no campo do existencialismo. Para a filosofia existencialista, a existência ela precede a essência. Isso é uma fala do Sartre, por exemplo. Então, no decorrer da existência humana, a sua existência, a sua essência, as suas características humanas, elas vão sendo formadas. Outro conceito abordado no existencialismo e no Star Wars também é sobre a questão da liberdade. A liberdade ela está relacionada justamente a essa ação humana de escolhas individuais, por exemplo. Sobre a questão do existencialismo, por exemplo, a gente tem o exemplo que eu citei mais cedo, quando o Luke Skywalker se coloca entre dois caminhos, entre matar o Darth Vader ou não. Nisso, ele seria consumido pela raiva e, nossa, o Palpatine estava torcendo para que isso acontecesse e que ele conseguisse matar o Darth Vader. E no final das contas, ele decidiu não matar. Talvez porque ele acreditasse na bondade que ainda pudesse existir no Darth Vader. Talvez pelo medo de se ele fizesse isso, ele pudesse se passar para o lado negro da força. Nesse caso, a gente encontra uma coisa chamada salto de fé, que é um conceito criado pelo Kierkegaard, que é considerado o pai do existencialismo, porque nesse caso o Luke Skywalker ele não sabe se as decisões que ele vai tomar vão ser certas ou não. Nesse caso, ele faz diante de uma escolha que ele não sabe onde vai chegar. Mas é como se ele saltasse de um abismo. E ele faz isso. E eu falo que, de certa forma, é como se ele ainda estivesse vendado. Ele faz isso, ele pula desse abismo, ele pratica esse salto de fé nessa crença de que existe uma bondade ainda no Darth Vader. O salto de fé é um tema relacionado ao Kierkegaard, que é um filósofo existencialista cristão, pelo fato dele relacionar com Abraão e com o seu filho, já que Abraão é obrigado a sacrificar o seu próprio filho, sendo que no último momento um anjo aparece e fala que não, Deus já se convenceu da fé de Abraão, então ele não precisa mais matar o seu filho e que com isso ele provou a sua fé. Em um outro momento que isso acontece na saga Star Wars é no filme Uma Nova Esperança, quando o Luke Skywalker ele é orientado pelo espírito do Obi-Wan Kenobi durante o ataque à Estrela da Morte. Então, mesmo sem entender completamente, o Luke Skywalker ele aceita esse desafio e ele confia no seu instinto e ele acaba acertando o local e a Estrela da Morte é destruída. Então, com isso, a gente percebe que, de fato, os filmes do Star Wars e a filosofia, elas possuem uma certa relação. Rapidamente explicando, o Aristóteles ele vai ter a ideia de catarse, que é quando você assiste uma tragédia, no caso uma peça, né, uma tragédia, você tem os seus sentimentos purificados e você consegue entender e compreender melhor as coisas que acontecem na sua vida. Eu não diria somente que isso acontece com as tragédias, mas a gente, quando assiste esses filmes, como o momento em que o Anakin se torna Darth Vader, ou no momento de redenção do Anakin também, é um verdadeiro movimento catártico, que a gente consegue expurgar muitos sentimentos. Então, no caso de Star Wars, a gente não assiste somente essas batalhas espaciais, a gente encontra muito mais coisa. É por isso que eu aconselho a quem estiver vendo a assistir Star Wars,
Você pode começar a partir do 4º filme, ou você pode assistir o primeiro filme, o primeiro episódio. Não tem muito problema. Eu aconselho começar pelo quarto filme. Faça isso. Mas é isso. Então, Star Wars, ela nos oferece muito mais do que uma história sobre o espaço que aconteceu numa galáxia muito, muito, muito distante. Mas ela fala também sobre coisas que acontecem, batalhas que acontecem dentro da gente muitas vezes. Se você gostou do vídeo, compartilhe, comente com seus amigos, comente aqui embaixo, veja os outros vídeos, compartilhe o Távola Filosófica com seus amigos, e é isso. Até mais.